Pode ser uma civilização extraterrestre que está se colonizando no mar, instalou uma base no mar e vive aqui há milhares de anos, talvez. Essas naves, geralmente, elas têm uma familiaridade muito grande com as águas. Então, elas, às vezes, vêm do céu, entram no oceano, no rio, o que for, e, às vezes, as pessoas veem elas saindo. Que tu falou que as naves saem dos rios pra pegar as pessoas. E tinha um amigo, de forma indireta, trabalhava na FUNAI. Ele falou, porra, você sabia que estão acontecendo casos em que tem saído naves dos rios e disparado feixes luminosos nos índios, causando diversos sintomas? Uma indígena até perdeu a criança. E às vezes as naves levam os índios embora. Eu falei, não, isso é mentira. Na época eu falei, não, isso não existe. Ele falou, não, pede os documentos tais e tais, da época tal e tal, que você vai descobrir. Aí eu comecei primeiro a olhar Google, notícias locais, eu vi que existia. Entrei no site do governo de pedido de informação, que eu já tinha uma certa familiaridade com aquilo. Tinha pedido pra isso. Tinha um do Edson Boaventura, que já esteve até aqui. Tinha um pedido dele sobre isso numa época distante. Na época não consideram nada. Aí eu falei, não, tá, vou pedir, não custa nada, rapidinho, já conhecia como fazer. Pedi. Pra minha surpresa, a FUNAI me liberou quase 50 páginas de documentos, teve esses casos. Com base nesses documentos, eu vi que a Polícia Federal tinha investigado. Então eu pedi pra Polícia Federal, ela negou. E eu pedi para o Ministério da Justiça e eles me concederam, por meio da Justiça Federal, aí totalizando quase 200 páginas de documentos. E depois eu vi que o Ministério Público estava envolvido. Aí pedi ao Ministério Público e chegou mais, 50 páginas. Então tem centenas... Então quem não quis ceder documento foi a polícia? Sim. Ela falou, até na época deu justificativa falando, olha, esses documentos da polícia, quem tem que fornecer é a Justiça. Fala com a Justiça que eu nem conheço esse documento. Tá. E aí veio. E aí, quando peguei aquelas páginas de documentos, veio o vídeo. Então eu tenho vídeo, vou mostrar pra vocês aí, tem vídeo de depoimento dos indígenas falando como foi, que a Polícia Federal colheu na época. Então eles investigaram, isso foi agora isso. Agora o que eu falo é 2014. Então isso aconteceu em 2014, 2016, tudo documentado, e quando eu li aquilo eu não acreditei no que estava documentado ali, porque era exatamente o que a pessoa me falou no telefone. As naves vêm, elas jogam feixes, como se fossem lasers nos índios, só que é um laser especial que eles se sentem perdendo as energias, as forças, eles ficam com sintomas, aí 1, 2 semanas com dor de cabeça, dá queimadura, então dá uma série de efeitos. Mas a parte nova nessa história, porque a parte do laser e tudo mais, essa eu já tinha escutado Já teve antes. casos antes. Não, eu já tinha escutado outras pessoas falando antes mesmo. Sim. Agora, o lance da nave que ela sai do rio, então ela não tá voando. Então, o que acontece? Se a gente pegar casos na história, não é só no Brasil, essas naves geralmente elas têm uma familiaridade muito grande com as águas. Então elas às vezes vêm do céu, entram no oceano, no rio, o que for, e às vezes as pessoas veem elas saindo. Cara, é muito comum receber relato, o cara tava pescando e saiu uma nave do rio. Então eu não sei, a gente não sabe se eles têm bases. Eu acredito que possa ter o seguinte, que os políticos dos Estados Unidos já estão falando isso. Eles teriam bases nos oceanos e eles usam os rios como uma estrada e como uma forma de camuflagem para fazer as operações. Porque se você pega os casos na Amazônia, no Acre, e eu fui fazer uma pesquisa, de onde é que eles vêm? Eles começaram no Peru. No Acre nunca teve caso, mas no Peru teve um monte. Então se você pegar... Quando? Um pouquinho antes, anos muito 2000, antes? Anos 2000. Tá. Se você pegar o trajeto dessas naves, das comunidades, ela vem exatamente no curso do rio. Então ela vem usando o rio, então provavelmente para se camuflar, e ela pega uma população, quando está chamando muita atenção, ela vai para outra e fica brincando de pique-pega. Tanto é que a Polícia Federal esteve lá, pesquisou, e aí o fenômeno começou a se mover para a aldeia seguinte, na mesma hora. Então é uma coisa inteligente, entendeu? Entendi. Mas tem alguma teoria de como essas... Por exemplo, essa nave, ela não voa, mas ela vem do céu. Então, porque tu deve trocar ideia com os outros caras também. Sim. Há teorias que, por exemplo, pode ser uma civilização extraterrestre que está se colonizando no mar, instalou uma base no mar e vive aqui há milhares de anos, talvez. Então é um morador daqui. O cara tá aqui. Foi aquilo que tu me falou antes de começar. A gente não sabe onde ele veio. Ele pode ter vindo de outro planeta, e a gente vai discutir que o governo americano está falando agora outra dimensão. Ele pode vir de outra realidade. E está se colonizando aqui, formando colônias. No oceano. Essa é a hipótese mais aceita hoje. De onde ele veio, a gente não sabe. E tá usando esses rios para fazer essas operações dele. É isso que é a informação que a gente tem, pelo menos, do comportamento que esses veículos têm. São naves, às vezes são naves cilíndricas, às vezes são esferas, às vezes são discos voadores clássicos.
e que entram e saem dos rios e fazem essa operação e voltam. Às vezes são pequenininhos, são pequenos cilindros que as pessoas veem 2 pessoinhas dentro. Pessoinhas diferentes, assim, humanos meio diferentes. Por que os caras não noticiam? Por que eu não fiquei sabendo, por exemplo, o que aconteceu na Argentina? Porque a grande mídia, parece que, assim, a gente sabe que tem um conglomerado de mídia que ele é aquela coisa, vê lá numa determinada fonte de notícia e aí depois pipoca, né, em todas, né? Tem um manda-chuva, né? E esse manda-chuva talvez não quer que esse assunto seja discutido. Então, só... Mas quis em algum momento, né? Tanto que você falou, tinha no Fantástico. Sim, tinham pessoas, por causa de pessoas, né? Tinham pessoas que abraçavam isso, como o Luiz Petri no passado, e ele lutava para poder colocar isso no ar. Mas são pessoas. Agora, como organização, não tem nenhum interesse em colocar isso a público. Tanto é que você falou, não houve. Aí você tem que entrar nos sites locais, das províncias locais da Argentina, e você vai começando a ver. Em 10, 20 províncias acontecendo. É que nem nos casos na Amazônia que a gente vai comentar hoje. Você não viu isso no Jornal Nacional, nem em outras grandes mídias. Você vê isso nos jornais locais do Acre, de Rondônia, do Amazonas. Entendi.